Olá, amados ouvintes, está iniciando mais um devocional do Temor e Tremor, hoje comigo, irmã Evai Silva. Nesta oportunidade, nós vamos meditar no texto do livro de Atos, seu capítulo 20, do verso 1 ao verso 12. Vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, nós queremos te agradecer, meu Senhor, porque o Senhor é santo e digno, Pai, de toda honra e toda glória. Fica conosco neste momento, Pai. O Senhor possa falar aos nossos corações, fica com cada ouvinte. Faça, meu Deus, é que eu te oro e te agradeço. Amém. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Sécundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não fiquem apavorados, pois ele está vivo." Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Bom, meus queridos, vamos à meditação de hoje. Nesse capítulo, as viagens de Paulo, elas são retratadas com uma certa brevidade. A gente vê que ele vai da Macedônia para a Grécia, vai para Troade, enfim. O apóstolo, nessas viagens, com certeza ele presenciou coisas e fez coisas através do poder do Espírito Santo que não foram relatadas, né? E se tivessem sido relatadas, certamente, como a gente tem lá em João 21, 25, né? Se todas as coisas da Escritura elas fossem relatadas, nem o mundo poderia conter todos os livros com estas coisas, não é? Paulo, ele sabia que essas cidades em que ele visitou, né? Careciam da pregação do Evangelho, careciam de ouvir o Evangelho. Então, por isso ele vai partindo, né? Ele parte. Após ali o tumulto ali em Éfeso, né, o servo do Senhor, ele se reúne com os discípulos, ele ainda se reúne, na verdade, com os discípulos, e os encoraja a partir, né? E que disso a gente já possa aprender que nos tempos de perturbação, nos tempos de tumulto, de dificuldade, o crente ele sempre deve achar uma oportunidade de falar de Deus, de se manter equilibrado e agir de maneira cordial, pregar a palavra, né? A gente vê que Paulo, apesar do tumulto, ele ainda se reúne de forma equilibrada com os discípulos e se despede. Aí sim ele parte, né? Então ele partiu com um único objetivo, né? Com um único fim, que era pregar o Evangelho. As pregações de Paulo, elas eram extensas e complexas. A palavra nos diz que ele fortalecia os irmãos com muitas exortações. Ele tinha ali muito a dizer a eles e não se limitou ao tempo. Eles exortavam ao cumprimento dos deveres, da maneira como eles deveriam se portar, enfim. E ele faz isso com muita habilidade. A gente conhece, a gente sabe a história de Paulo. Ele era um homem letrado. Além de ser usado pelo Espírito Santo, era uma pessoa letrada, né? Ele fazia isso com muito raciocínio, né? Então as suas exortações certamente eram reforçadas de grandes argumentos, reforçadas de unção do poder do Espírito Santo. E após isso, né, após ele fazer isso, ele parte para a Grécia e lá ele se demora 3 meses, né? Então,
quando ele estava ali prestes a partir para a Síria, se levantou uma conspiração contra Paulo, como era de se esperar. Onde quer que os servos do Senhor vão, sempre haverão coisas tentando desanimar, tentando nos desencorajar. Paulo, ele tinha um plano, ele havia traçado um caminho, né? Na alma dele, mas o homem planeja os seus caminhos. Mas o Senhor é quem determina os seus passos, como diz lá no Provérbio 16, 9. Por mais organizados e metódicos que nós possamos ser, nós não estamos no controle de tudo. Imprevistos podem nos fazer mudar nossa rota. Paulo, ele ia a um lugar, ele se dirigia a um lugar, mas as circunstâncias e certamente a providência de Deus fez com que ele se dirigisse a outro. Mas Paulo, ele não estava só. Ele, apesar de ter muita disposição de fazer isso só, ele não faz isso. Ele não era um exército de um homem só, ele não era um lobo solitário, e ele sabe disso. Com ele estavam Sópater, Aristarco, Sécundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo. E você pode se perguntar, mas tantas pessoas com Paulo, eles não poderiam estar divididos, separados para abrangerem uma área maior e pregar assim de forma mais eficiente o evangelho? Não. O Matthew Henry vai dizer que eles estavam ali para ajudar Paulo a ensinar as pessoas que pela pregação do evangelho que o apóstolo fazia, as pessoas aceitassem a Jesus e assim eles pudessem também auxiliar aquelas pessoas, né? Porque nós sabemos que onde quer que Paulo fosse, havia agitação, as águas se agitavam, porque as pessoas ouviam a palavra de Deus por Paulo e iam se convertendo. Então haveria necessidade de ajudantes, haveria necessidade que essas pessoas, que esses irmãos ajudassem a colocar esses novos convertidos, esses incapacitados na direção correta, e Paulo não poderia fazer isso só, né? Então, isso também, o fato deles acompanharem Paulo era para que eles aprendessem, para que Paulo os ensinassem e assim eles se tornassem mais qualificados para os serviços futuros na palavra de Deus, no reino de Deus, e seguissem, né? Vissem Paulo, a maneira como Paulo vivia e pregava, e assim eles também aderissem isso ao seu modo de viver, né? E Paulo, a gente vê que ele segue. E agora na companhia de Lucas, né? Porque o texto nos diz que eles navegaram, né? Navegamos, né? Nós navegamos, né? Então Lucas agora estava ali presente. Eles partem para Filipe. E em 5 dias eles se encontrariam com os demais, né? Em Trode, porque a gente vê que eles saíram na frente, né? Que eles foram na frente, né? Estes nos precederam, né? No caso Trófimo, enfim, os que a gente mencionou. Eles foram na frente para Troade, né? E note que em 5 dias eles navegaram para passar 7 dias em Troade, né? Paulo, ele achou que valia a pena gastar 5 dias para chegar em Troade, e mesmo que ele fosse ficar apenas 7 lá, ele sabia que devia remir o tempo, que todo o tempo que ele passasse ali seria proveitoso. Assim temos que ser nós. Nós temos que remir o nosso tempo, saber aproveitar as oportunidades, né? Paulo, certamente, enquanto ele estava nesse trajeto de 5 dias até Troade, ele planejou, ele orou, ele falou com o Senhor, na forma como ele deveria agir. Paulo administrou bem o seu tempo ali, né? E em Troade, Paulo ele se reúne com os discípulos, né, ali na localidade. Obviamente, esses discípulos eles já oravam, eles já liam, eles já cantavam hinos e salmos, eles meditavam na palavra, nas próprias casas. Porém, isso não anulava a necessidade que eles tinham de estar em comunhão com os demais. Isso não bastava para eles ler em casa, não bastava para eles cantar em casa com as suas esposas ou sozinhos. Não. Eles tinham a necessidade de comunhão. E dito isso, eu quero comentar uma coisa com os irmãos. Atualmente, a igreja ela tem abandonado a comunhão. Não é nem a igreja, os irmãos eles têm abandonado a comunhão dos santos. A pandemia ela está criando uma geração de crentes que acha que não tem a mínima necessidade de congregar, de que podem servir a Deus em suas casas e isso bastasse, de que não precisam congregar, que estão contentes em ouvir pregações do YouTube. Eu não preciso ir à igreja porque no YouTube eu tenho uma variedade de pregações e então eu não preciso estar na igreja. Meus amados, nós somos unidos pela fé em Cristo, certo? E a fé nos une não somente a Cristo, mas também com todos aqueles que estão unidos com Cristo. E é essa união que nos torna um só corpo. Nós somos membros uns dos outros. E na comunhão dos santos nós somos encorajados uns pelos outros. Nós nos fortalecemos. E sempre devemos entender que nós devemos estar em comunhão. Então, por mais que você seja ocupado, por mais que você tenha o seu emprego, você tem que remir o seu tempo de alguma forma
para que você tenha que estar na casa do Senhor congregando. Isso é de extrema importância. Você não será um crente sozinho na sua casa. O crente, ele tem a necessidade de congregar, porque é ali que nós estaremos nos fortalecendo, nós estaremos nos encorajando, nos alimentando, ajudando-se mutuamente. Paulo, ele prega. E embora aqueles que ali estivessem reunidos, eles já fossem discípulos, ele prega mesmo assim. Como eu já falei, eles liam certamente, oravam, cantavam, conheciam também as escrituras, mas Paulo prega. Isso a gente já tirou outra lição. Todos, absolutamente todos, eles possuem a necessidade de sentar e ouvir a pregação do evangelho, por mais instruído que seja. Pode ser formado, pode ser teólogo, pastor, reverendo, seja lá o que for. Ele tem que sentar e ouvir a pregação do evangelho. De que outra forma eles seriam, eles cresceriam na graça e no conhecimento de Deus? Lendo seus livros teológicos em casa sozinho? Não. Através da pregação da palavra. E Paulo, ele sabia que devia aproveitar aquele momento ali. E ele alonga a mensagem até a meia-noite. E muitos aqui podem até acusar Paulo dele estar sendo enfadonho, porque alongou tanto a mensagem. Mas Paulo, ele sabia qual era o dever dele, e esse dever era pregar a tempo e fora de tempo. Não importa se era de manhã, tarde ou noite, meia-noite, de madrugada, ele sabia que devia pregar. E ele conhecia o público dele, que certamente estava interessado no que Paulo falava. Eles eram ávidos pela palavra, certamente. Por isso que Paulo alonga a mensagem. A gente vê também no verso 8 que havia muitas luzes ali no cenáculo. E isso para que aqueles que estavam ali presentes pudessem acompanhar aquilo que Paulo estava pregando nas escrituras, examinar o que Paulo estava falando. Não era porque Paulo era um pregador notório e conhecido que eles iam deixar de examinar as escrituras. Isso também era para evitar que eles fossem acusados de estarem praticando algum tipo de obra das trevas. Tudo de Deus é visível. A pregação, ela nos traz para a luz e não para a escuridão. Estava tarde, era meia-noite, e mesmo assim havia um jovem ali, Eutico. Os pais de Eutico certamente levaram ele para a reunião, apesar da pouca idade, porque eles sabiam que ele necessitava de ouvir a palavra de Deus como qualquer outro ali presente, como um ancião, como uma pessoa de meia idade. Assim também era Eutico. Mais uma lição: não sou pai ainda, mas pretendo fazer isso um dia que, se Deus me agraciar em ser pai. Aqueles que são pais, eles devem levar os filhos para ouvir a pregação da palavra de Deus. Eles necessitam ouvir a pregação da palavra de Deus. Até mesmo os mais jovens, os meninos. Mas só que esse jovem, ele foi um pouco displicente. Ele se sentou em uma janela, talvez sem uma vidraça, talvez sem proteção, ao passo que ele poderia estar sentado no chão, como os demais, onde estaria seguro. E os pais não observaram, porque se tivessem observado, deveriam tê-lo repreendido e dizer: menino, senta no chão. Mas eles não fizeram. Então Eutico dorme, ele cai em um sono. E não somente isso. O texto diz que ele foi tomado por um sono profundo durante o discurso de Paulo. E isso era um sinal de que ele não estava dando a devida atenção às coisas que Paulo dizia, por mais que elas fossem importantes. Então ele cai do terceiro andar. E quando olharam, disseram: ele está morto. Alguns estudiosos, eles dizem, né, que isso foi a mão de Satanás, e que pela permissão divina, com o propósito de perturbar a reunião e reprovar aquilo que Paulo estava dizendo, né? Outros já dizem que não, que foi Deus que fez isso para advertir a nós, e isso eu concordo. Advertir a todas as pessoas a estarem prestando atenção no culto, na exposição da palavra, a não dormirem enquanto a palavra estiver sendo exposta, a não estarem dislexos, desatentos quando a pregação da palavra estiver sendo ministrada. É lógico que nós não devemos fazer isso. Nós devemos considerar cada palavra que está sendo dita e dar a máxima atenção. Olha o resultado que aconteceu com esse menino, com Eutico. Olha o triste final da pouca consideração que ele deu pela palavra de Deus. Ele caiu, dormiu. Nós não devemos nos acomodar nem dormir durante a exposição da palavra. Nós devemos colocar o nosso coração e a sua inteira atenção na palavra. Enquanto ouvimos a palavra, nós temos que afastar nossa mente de todas as distrações, do sono, e focar só na palavra. Vigiemos e oremos para que não entremos em tentação. A tentação só vai nos levar a coisa pior. Se Eutico tivesse estado um pouco mais atento, isso não teria acontecido. E o castigo de Eutico aqui, que isso que aconteceu aqui com Eutico, cause temor em nosso coração. E mostre como Deus é zeloso nas questões pertinentes ao seu culto, à adoração. Você não vai para o culto para ficar se distraindo. Você vai para o culto para adorar o Senhor, para lhe prestar um culto. E não para ficar observando os irmãos. E não para ficar cochilando. Vá dormir em casa. O culto é para você se dedicar ao Senhor, prestar atenção no Senhor. Mas Paulo,
A reunião foi interrompida, mas Deus, usando Paulo, traz aquele jovem de volta à vida. Paulo desce, se inclina sobre o jovem e abraça-o. Paulo se comove com aquele jovem. Deus usa Paulo e o menino é ressuscitado. Isso expressa uma profunda compaixão que Paulo tinha. Paulo, ele não pensou, ele teve o que merecia por não ter me dado a atenção no que eu falava. Não. Paulo se enche de íntima compaixão daquele jovem e abraça-o. E Deus ressuscita aquele jovem. E a gente vê que então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Que nós sejamos assim. Nos movamos de íntima compaixão. Também por esses que estão distraídos. Porque um dia nós também fomos que nem eles. Então que essa é a meditação de hoje. Que Deus os abençoe, meus amados.